Minha namorada pediu um tempo para se reencontrar, mas depois me traiu com um colega de trabalho. Agora, um ano depois, ela perdeu tudo e implorou para voltar a morar comigo, já que ninguém a ajudou. Sou um homem de 30 anos. Minha ex-namorada, Chloe, tem 28 anos. Tivemos um relacionamento por 5 anos, e nos últimos 3, moramos juntos em um apartamento do qual sou o locatário principal. Nosso relacionamento, da minha perspectiva, era estável. Tínhamos rotinas, compartilhávamos planos futuros, ou assim eu acreditava. E, embora nenhum relacionamento seja totalmente isento de pequenos desentendimentos, eu sentia que éramos uma unidade sólida. Integramos nossas vidas em um grau significativo, compartilhando grupos de amigos, tradições de feriados com as famílias e o ritmo diário de uma parceria de longo prazo. Este contexto é importante para entender os eventos subsequentes e meu dilema atual. A situação começou a se complicar há aproximadamente 8 meses. Chloe se aproximou de mim uma noite, expressando uma sensação de confusão pessoal e uma necessidade de se encontrar. Ela afirmou que sentia que havia perdido sua identidade individual dentro do relacionamento e precisava de espaço e tempo separada para descobrir quem ela era fora de nós como um casal. Ela propôs uma pausa. Fiquei, para dizer o mínimo, chocado. Isso não era algo que eu esperava. Pedi esclarecimentos sobre o que implica uma pausa. Significava ver outras pessoas? Ela foi vaga, dizendo que não tinha pensado tão longe, mas que precisava principalmente de espaço para pensar, talvez ficar com sua irmã ou uma amiga por um tempo. Eu sugeri terapia, individual para ela ou para nós como casal, mas ela descartou essas ideias, afirmando que era algo que precisava lidar sozinha. Relutantemente, concordei com essa pausa. Expressei meu desconforto e desejo de limites claros. Concordamos com uma separação temporária, com ela mudando alguns de seus pertences para a casa de sua irmã. Também concordamos em nos comunicar uma vez por semana, por telefone, só para manter alguma conexão. Reiterei que, para mim, um intervalo não era um passe livre para ver outras pessoas, e ela sentiu. Embora sua resposta não tenha sido um acordo tão firme quanto eu gostaria. As primeiras semanas foram difíceis. Mantive minha rotina, fui trabalhar, vi meus amigos, mas o apartamento parecia vazio. Nossos check-ins semanais eram limitados. Chloe dava atualizações vagas sobre pensamentos, registros do diário e tempo gasto com sua irmã. Tentei respeitar sua necessidade declarada de espaço. Cerca de um mês depois desse intervalo, um amigo em comum, Alex, entrou em contato comigo. Alex parecia desconfortável, mas sentiu que eu precisava saber de algo. Ele tinha visto Chloe em um bar, em uma cidade vizinha, não com sua irmã, mas com um homem que eu não conhecia. Alex descreveu a interação deles como inconfundivelmente íntima, condizente com o encontro. Agradeci ao Alex pela informação. Minha ação imediata foi tentar verificar isso sem acusar Chloe diretamente com base em informações de segunda mão. Lembrei-me de Chloe mencionando um novo projeto de trabalho que às vezes exigia horas extras. Na semana seguinte, durante nossa ligação agendada, perguntei a Chloe como tinha sido sua semana, e ela mencionou que estava ocupada com o trabalho e passou um fim de semana tranquilo com sua irmã. Perguntei especificamente se ela tinha saído, talvez para relaxar. Ela negou, afirmando que estava praticamente em casa. Isso era uma contradição direta ao que Alex tinha me dito. O desconforto que eu havia sentido antes agora se solidificou em suspeita. Nas 2 semanas seguintes, tornei-me mais observador. Não me envolvi em nenhum comportamento extremo, como segui-la, mas prestei mais atenção aos detalhes. Uma amiga minha, além de Alex, mencionou ter visto o carro de Chloe estacionado regularmente do lado de fora de um complexo de apartamentos em outra parte da cidade, um complexo onde nem sua irmã nem nenhum de seus amigos próximos conhecidos moravam. Outra informação veio de uma conta compartilhada de serviço de streaming online. Novos programas, especialmente programas que Chloe e eu nunca tínhamos assistido ou gostado, mas que eu sabia que um certo colega dela, chamado Ben, era fã, começaram a aparecer na lista de programas assistidos recentemente. Ela me disse que Ben gostava desses programas. O acúmulo desses pequenos pedaços de informação pintou um quadro claro. Decidi que precisava resolver isso diretamente com Chloe. Combinei de encontrá-la, sugerindo que conversássemos pessoalmente em nosso apartamento, pois havia alguns assuntos práticos sobre contas que eu queria discutir, o que era verdade, mas secundário. Quando ela chegou, eu estava calmo. Comecei perguntando diretamente se ela estava saindo com outra pessoa. Ela negou imediatamente, parecendo ofendida por eu ter perguntado. Reiterou que a pausa foi sobre sua jornada pessoal. Foi nesse ponto que expus as informações que tinha, o relato de Alex, a observação sobre seu carro e a atividade na conta de streaming, vinculando-a a Ben, cujas redes sociais, que eram públicas, o mostravam fazendo referência aos mesmos programas. O comportamento de Chloe mudou. A indignação desapareceu, substituída por uma série de explicações gaguejadas. Inicialmente, ela tentou minimizar a situação. Admitiu que encontrou Ben para tomar café algumas vezes, afirmando que ele era apenas um amigo e lhe oferecia apoio durante seu período confuso. Ela alegou que Alex deve ter interpretado mal o que viu. À medida que eu calmamente apresentava as inconsistências, sua história começou a desmoronar. Por fim, ela admitiu que estava saindo com Ben. Confessou que o relacionamento deles se tornou físico logo após o término. Tentou justificar suas ações, afirmando que estava sozinha, confusa, e que Ben havia lhe proporcionado uma fuga e a feito se sentir vista de uma forma que alegava não sentir há muito tempo. Isso, claro, foi doloroso, pois eram sentimentos que ela nunca havia me comunicado diretamente antes de exigir um descanso. Ela insistiu que não foi planejado e que ainda se importava comigo. Ouvi suas explicações sem interrupção. Quando ela terminou, eu lhe disse que suas ações, particularmente o engano prolongado, foram uma traição fundamental de confiança.
Eu disse que, independentemente do que ela sentia que estava faltando em nosso relacionamento, o caminho que escolheu envolveu mentir para mim repetidamente. Informei que não conseguiria superar essa traição e que nosso relacionamento havia acabado. Isso não foi uma discussão nem uma negociação. Eu estava terminando. Chloe não reagiu bem. Houve lágrimas, e ela alternava entre pedir desculpas e tentar desviar a culpa, sugerindo que, se eu tivesse sido mais atencioso, ou se nosso relacionamento tivesse sido mais forte, ela não teria buscado validação em outro lugar. Não me envolvi com essas reflexões. Reiterei que as escolhas dela eram dela, e que mentir era uma questão intransponível. Pedi que ela tomasse providências para retirar o restante de seus pertences do apartamento nas próximas 2 semanas. As 2 semanas seguintes foram tensas. Chloe aparecia, principalmente quando eu estava no trabalho, para arrumar suas coisas. Houve algumas ocasiões em que nós dois estávamos presentes, e ela tentou se reaproximar para me fazer reconsiderar, sugerindo terapia de casal agora, uma sugestão que ela havia rejeitado quando a ofereci inicialmente. Permaneci firme. Eu disse a ela que terapia não poderia desfazer o engano ou o caso. Ela tirou as últimas coisas um dia antes do prazo final. A irmã dela ajudou. Tive uma breve interação civilizada com a irmã, que parecia desconfortável, mas não disse muita coisa. Depois que Chloe foi embora, troquei as fechaduras no dia seguinte. Nas semanas seguintes, concentrei-me no meu próprio bem-estar. Informei meus amigos próximos e familiares sobre o término, fornecendo um breve relato factual do que havia acontecido. Alguns amigos de Chloe, que só tinham ouvido a versão dela sobre o rompimento, inicialmente entraram em contato comigo, expressando confusão ou até mesmo sugerindo que eu estava sendo duro. Expliquei calmamente o meu lado, e a maioria entendeu. Bloqueei o número da Chloe depois de uma série de ligações tarde da noite, nas quais ela estava emocionada e, às vezes, acusatória. Também a excluí da lista de amigos e a bloqueei nas plataformas de mídia social para criar a distância necessária para mim. Vários meses se passaram, provavelmente uns 5 ou 6. Gradualmente, adaptei-me à vida sem Chloe. Investi tempo em meus hobbies, reencontrei amigos que eu não via tanto durante a última fase do meu relacionamento e me concentrei na minha carreira. Eu não namorei. Não estava pronto. Ouvi boatos, principalmente de Alex, que ocasionalmente encontrava conhecidos em comum, de que Chloe estava morando com Ben. O relacionamento deles parecia estar progredindo, pelo menos pelas aparências. Aceitei isso e continuei a construir minha própria vida. Senti que havia lidado com uma situação difícil com integridade e estava lentamente me recuperando da traição. Cerca de 3 semanas atrás, a situação tomou um novo rumo. Recebi uma chamada de um número desconhecido. Atendi, e era Chloe. Sua voz estava tensa e ela parecia angustiada. Esse foi o primeiro contato direto que tive com ela em meses. Ela começou pedindo desculpas profusas por tudo que tinha acontecido e pela dor que tinha causado. Seu pedido de desculpas agora soava diferente, mais desesperado do que suas tentativas anteriores. Ela então explicou suas circunstâncias atuais. Ben havia terminado o relacionamento abruptamente cerca de 1 mês antes. Aparentemente, os motivos não estavam totalmente claros para ela, mas ele pediu que ela saísse do apartamento dele, o que ela fez. Simultaneamente, sua situação de emprego piorou. Ela trabalhava em uma função que tinha alguns componentes baseados em projetos, e um grande projeto havia terminado. Seu empregador não renovou seu contrato, alegando razões econômicas, embora Chloe suspeitasse que seu rompimento com Ben, que tinha certa influência em sua rede profissional, pudesse ter contribuído. Ela estava procurando emprego há semanas, mas sem sucesso. Como resultado, Chloe agora estava efetivamente sem teto. Estava hospedada no sofá de uma amiga há algumas semanas, mas esse acordo estava acabando. Ela havia esgotado suas economias. Ela me disse que entrou em contato com a irmã, mas a situação de vida dela era complicada, com um novo bebê e espaço limitado, e ela não podia oferecer mais do que um abrigo temporário por 1 ou 2 noites. Seus pais, ela disse, também não estavam em condições de ajudar significativamente, por vários motivos financeiros e de saúde. Ela então fez seu apelo. Perguntou se poderia voltar para casa, referindo-se ao meu apartamento. Disse que seria apenas temporário, até que pudesse se recuperar. Prometeu encontrar um emprego, qualquer emprego, e contribuir, que não seria um fardo. Enfatizou nossa história de 5 anos, nossas memórias compartilhadas e como eu era a única pessoa a quem ela sentia que podia recorrer para entender e demonstrar compaixão. Disse que cometeu erros terríveis, mas que agora estava pagando um preço alto e que só precisava de uma tábua de salvação. Quando parecia hesitante, ela também perguntou se eu poderia, ao menos, lhe emprestar algum dinheiro para garantir um quarto em algum lugar ou cobrir suas despesas por um curto período. Ela chorou durante boa parte da ligação. Não lhe dei uma resposta imediatamente. Disse que precisava pensar. Desde aquela ligação, ela enviou várias mensagens de texto longas, reiterando seu apelo, descrevendo suas dificuldades e apelando ao meu senso de empatia. Um conhecido em comum, alguém mais amigo dela do que meu, disse que já havia ajudado, mas não poderia fazer mais nada. Também entrou em contato comigo, explicando a situação terrível de Chloe e sugerindo que, dado nosso passado, seria uma coisa gentil e decente oferecer algum tipo de ajuda. Sinto um certo grau de conflito, não porque eu queira me reconciliar, eu absolutamente não quero, mas porque ela é alguém com quem compartilhei 5 anos da minha vida, e a imagem que ela pintou de sua situação atual é sombria. No entanto, penso que as circunstâncias atuais dela são o resultado direto das escolhas que fez, começando com a decisão de ter um caso e mentir sobre isso. Então,
Reddit VIP, se eu me recusar a deixá-la mudar, mesmo que temporariamente, e me recusar a fornecer a ela qualquer assistência financeira significativa, estou pensando em dizer que, embora eu reconheça sua situação difícil, não sou capaz de ajudá-la da maneira que ela está pedindo, e que ela precisa encontrar outras soluções. Meu raciocínio é que não sou responsável pela situação atual dela, e inseri-la na minha vida, mesmo que de forma limitada, seria prejudicial ao meu próprio bem-estar e à paz que consegui construir desde o nosso término. Acredito também que oferecer ajuda significativa pode confundir os limites que trabalhei arduamente para estabelecer, e pode ser mal interpretado como uma abertura para novos apelos no futuro. Atualização 1. Obrigado a todos que reservaram um tempo para ler minha postagem original e oferecer suas perspectivas. O volume de respostas foi inesperado, e li muitas delas. O consenso geral, juntamente com algumas mensagens privadas muito diretas, foi incrivelmente útil para solidificar meus próprios pensamentos e resolver o conflito interno que eu estava vivenciando. Muitas pessoas pediram detalhes adicionais ou fizeram suposições que gostaria de esclarecer. Os motivos que Chloe me deu para o rompimento, na época, foram vagos. Ela dizia que precisava se encontrar, que estava se sentindo perdida. Nunca demonstrou insatisfação comigo ou com o relacionamento de forma direta antes de pedir o término. Foi tudo apresentado como uma jornada interna que ela precisava empreender sozinha. Hoje, acredito que isso era, no mínimo, uma meia-verdade, se não uma completa farsa, considerando a rapidez com que ela se envolveu com Ben. Seus pedidos de desculpas, antes de sua situação se tornar desesperadora, vinham quase sempre acompanhados de justificativas ou tentativas de dividir a culpa. Coisas como, desculpe, mas você estava distante, ou desculpe, mas Ben me deu atenção que eu não recebia de você. Não houve, em nenhum momento, um pedido de desculpas claro e sem reservas pelo engano e pela traição, até que ela se viu sem saída. Esse aspecto moldou fortemente minha percepção de seu atual arrependimento. Além de mentir sobre o caso, Chloe também distorceu os fatos para a irmã e para alguns amigos em comum. Ela se colocou como vítima de um relacionamento que a sufocava e me pintou como alguém insensível às suas necessidades. Isso gerou, nos primeiros tempos após o término, uma dinâmica social desconfortável para mim, até que a verdade se tornou mais evidente para quem convivia com os dois lados. Ler os comentários que recebi após minha postagem reforçou os sentimentos que eu já tinha. Muita gente apontou que, embora a situação de Chloe fosse triste, ela era fruto direto de uma série de decisões que ela mesma tomou. Reabrir as portas da minha casa para ela, ainda que temporariamente, não só prejudicaria minha paz como não resolveria seus problemas de fato. Seria um alívio momentâneo que poderia se transformar em um novo ciclo de dependência, manipulação ou desgaste emocional. Um comentário que apareceu repetidas vezes foi: ela arrumou a cama, agora precisa deitar nela. Por mais duro que pareça, essa frase resumia com exatidão a essência da situação, consequências e responsabilidade pessoal. Minha maior preocupação era, e continua sendo, proteger meu bem-estar mental e emocional. Eu me esforcei muito para superar a dor da traição e reintroduzir Chloe na minha vida de qualquer forma parecia um retrocesso. Pensei também que, se eu a ajudasse substancialmente agora, ela poderia interpretar isso como um sinal de que a porta para uma reconciliação ainda estava entreaberta, o que não está. Essa porta foi fechada por completo. Alguns dias depois da minha postagem original, já com os pensamentos mais organizados, tomei uma decisão. Chloe continuava enviando mensagens, cada vez mais desesperadas, descrevendo suas tentativas frustradas de conseguir abrigo com outros amigos ou parentes distantes. Dizia que seus fundos estavam se esgotando rapidamente. Resolvi entrar em contato uma última vez. Quis deixar tudo claro e inequívoco, então optei por uma ligação, gravada, para evitar qualquer mal-entendido. Também sabia que precisava ser direto, sem deixar espaço para longas discussões emocionais que só me fariam mal. Quando ela atendeu, parecia esperançosa. Isso tornou mais difícil o que eu precisava dizer, mas não menos necessário. Falei que havia pensado seriamente em seu pedido. Reconheci que sua situação era difícil, que, em um nível humano, eu sentia muito por ela estar enfrentando tudo aquilo. Mas fui claro ao dizer que não poderia permitir que ela voltasse a morar no meu apartamento, sob nenhuma circunstância. Expliquei que o relacionamento entre nós havia terminado, que a confiança havia se perdido e que reintroduzi-la na minha casa seria prejudicial para mim. Disse também que não estava em condições de oferecer ajuda financeira significativa. Afirmei que, embora eu simpatizasse com o que ela estava passando, as escolhas que a levaram até ali foram dela, e eu não era responsável por resolver essas consequências. Sugeri que continuasse buscando apoio por meio de serviços sociais, organizações assistenciais ou familiares que ela ainda não tivesse procurado. Como um gesto pontual, impessoal e sem compromisso, disse que poderia enviar um vale-presente de supermercado, o suficiente para alguns dias de alimentação. Fui claro que isso seria um ato único de boa vontade, sem intenção de abrir qualquer tipo de canal contínuo de ajuda. Ela ficou em silêncio por um tempo depois que terminei de falar. Em seguida, começou a chorar. Não parecia o choro manipulador que eu já havia testemunhado antes, parecia desespero genuíno. Foi difícil ouvir. Ela então perguntou: então é isso? Depois de 5 anos, você vai me descartar quando eu não tenho mais nada, nem ninguém? Reiterei, com toda a gentileza e firmeza que pude reunir, que eu não estava descartando ninguém, eu estava protegendo minha própria vida, meus limites e tudo que conquistei depois que ela os destruiu. Lembrei que os 5 anos que compartilhamos também foram traídos pelas escolhas dela. Foi então que a tristeza deu lugar à raiva. Ela me acusou de ser frio, insensível, implacável. Disse que esperava mais de mim, que esperava que eu fosse um homem melhor. Tentou relembrar situações em que nos apoiamos no passado, talvez para apelar para alguma culpa ou nostalgia. Não entrei nessa discussão. Apenas reforcei que minha decisão era definitiva.
Ela desligou na minha cara. Poucos minutos depois, começou a me mandar uma enxurrada de mensagens de texto carregadas de raiva, acusações e tentativas de me fazer sentir culpado. Li as primeiras, depois decidi não ler mais. Também não respondi. Cumpri com o que havia prometido, comprei um vale-presente eletrônico de uma rede de supermercados local e enviei o código e o PIN por mensagem de texto. Ela não respondeu. Alguns dias depois, vi que o saldo havia sido totalmente resgatado, o que confirmou o recebimento. Também comuniquei ao conhecido em comum que havia me procurado em nome dela, expliquei minha decisão e os motivos que me levaram a ela. Pedi que não agisse como intermediário no futuro. Ele demonstrou decepção, mas disse que compreendia. Depois dessa conversa final, o que senti foi uma mistura de coisas. Tristeza, principalmente, não porque eu me arrependesse da decisão, mas porque é doloroso ver um relacionamento de 5 anos terminar de forma tão amarga, mesmo que a responsabilidade maior por isso não tenha sido minha. Mas, acima de tudo, havia uma sensação de alívio por ter permanecido firme e protegido meus limites. A situação era angustiante, mas eu sabia que tinha tomado a decisão certa para mim. Atualização 2. Já fazendo aproximadamente 9 meses desde minha última atualização e pouco mais de um ano desde que fiz a postagem original pedindo conselhos sobre como lidar com a situação da minha ex-namorada Chloe. Por favor, me ajude. Já faz um bom tempo e a situação, de certa forma, encontrou sua própria resolução, embora não seja uma resolução agradável para Chloe. Depois da minha última comunicação com Chloe, onde ofereci o vale-presente de supermercado e depois bloqueei o número dela, não tive contato direto com ela por vários meses. Concentrei-me na minha própria vida, continuei trabalhando e mantive os limites que havia estabelecido. Notícias sobre Chloe raramente chegavam até mim por meio de algumas pessoas diferentes. O conhecido em comum que inicialmente a defendeu acabou interrompendo a comunicação comigo sobre Chloe, respeitando meus desejos. No entanto, outra velha amiga que está mais conectada ao círculo social mais amplo de Chloe ocasionalmente compartilhava atualizações. Não para pedir minha ajuda, mas mais como uma observação da situação que se desenrolava. Pelo que entendi, a situação de Chloe não melhorou rapidamente. Aparentemente, ela ficou com uma série de conhecidos por períodos muito curtos, sem nunca conseguir garantir uma moradia estável. O mercado de trabalho continuou difícil para ela, ou talvez a falta de um endereço estável e o estresse da situação tenham dificultado a procura por emprego. Houve menções de que ela tentou obter assistência de vários programas sociais com sucesso limitado ou lento. Cerca de 4 meses depois da minha última atualização, ou seja, cerca de 7 meses depois da postagem original, ouvi dizer que Chloe conseguiu encontrar um quarto para alugar em uma casa compartilhada em uma parte mais barata de uma cidade próxima. Aparentemente, ela também encontrou algum trabalho inconsistente de meio período no setor de serviços. Era uma carreira bem diferente da que ela tinha antes, e o salário era mínimo, mas alguma coisa. Por um tempo, não ouvi mais nada e presumi que ela talvez estivesse se reconstruindo lentamente. No entanto, há cerca de 2 meses, ou seja, cerca de 7 meses após sua nova estabilidade, recebi um e-mail inesperado da irmã de Chloe. Eu não falava com a irmã dela desde o dia em que ela ajudou Chloe a tirar suas coisas do meu apartamento. O e-mail da irmã dela foi breve e direto. A irmã informou que Chloe havia perdido o emprego de meio período por causa da falta de confiabilidade. Pouco depois, fora despejada do quarto que alugava por não conseguir manter os pagamentos em dia. Segundo ela, Chloe já havia esgotado todas as suas opções de abrigo temporário com amigos. Estava enfrentando sérias dificuldades com a saúde mental, em um estado de depressão profunda, recusando qualquer sugestão de procurar ajuda profissional ou recorrer a serviços mais robustos. A irmã explicou que ela e o marido haviam abrigado Chloe novamente por um curto período, mas o estado emocional instável e a ausência de qualquer esforço por parte dela para mudar a situação criaram uma pressão insustentável no lar, especialmente com a chegada de um bebê. Acabaram pedindo que ela saísse, após um episódio difícil cujo teor não foi detalhado. Importante destacar que, em nenhum momento, a irmã me pediu algo diretamente. Ela escreveu por sentir que eu tinha o direito de saber, devido à nossa história, e porque Chloe vinha mencionando meu nome com frequência, se perguntando em voz alta se eu a ajudaria caso ela estivesse realmente arrependida. A irmã deixou claro que não apoiava essa ideia e que já estava no limite de sua paciência. Concluiu dizendo que, até onde sabia, Chloe agora estava vivendo em um abrigo para mulheres em sua cidade. A família estava muito preocupada, mas também se sentia impotente diante da recusa dela em assumir qualquer responsabilidade por si mesma. Respondi ao e-mail com empatia. Disse que lamentava pela situação difícil da família e pelas circunstâncias em que Chloe havia se colocado, mas deixei claro que minha postura, estabelecida um ano antes, permanecia inalterada. Por mais que a situação fosse triste, eu não estava em condições, nem emocionais, nem pessoais, de intervir. Reforcei que qualquer tentativa de envolvimento, mesmo com a melhor das intenções, não seria saudável para nenhum de nós. A irmã respondeu dizendo que entendia e agradeceu pela minha honestidade. Desde então, não tive mais notícias. Chloe também não tentou entrar em contato diretamente comigo. Talvez porque realmente não tenha meios para isso no momento, ou talvez, finalmente, tenha aceitado minha decisão de não me envolver mais. É evidente que a vida dela tomou um rumo muito difícil desde o fim do nosso relacionamento e, especialmente, desde que seu envolvimento com Ben também desmoronou. O acidente emocional ao qual me referi no meu post original se mostrou mais profundo e duradouro do que eu imaginava. Quanto a mim, o último ano foi de crescimento, cura e reafirmação de limites. Minha vida está estável. Consegui deixar para trás esse episódio doloroso e, embora ouvir sobre as dificuldades dela ainda desperte uma vaga tristeza, talvez por quem ela já foi, ou por quem eu imaginei que fosse, isso não altera minha convicção. Esta será, provavelmente, minha última atualização sobre o assunto.
Do meu ponto de vista, a história com Chloe está encerrada. Ela fez suas escolhas. E embora seja duro dizer, não sou responsável por elas, e muito menos pelas consequências. Permanecer firme, distante e fiel aos meus próprios limites foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, mas também uma das mais necessárias. Não me arrependo. Agradeço à comunidade do Reddit pelos conselhos recebidos no início e por terem oferecido um espaço onde pude articular minha dor e minhas decisões com clareza. Foi algo realmente valioso em um momento de grande turbulência. Desejo sinceramente que Chloe um dia aceite ajuda, busque a recuperação e encontre forças para reconstruir sua vida. Mas essa jornada, assim como a responsabilidade por iniciá-la, é dela. Somente dela. Curtiu a história? Então segue para mais histórias insanas do Reddit.